meu sentimento desde o apito inicial era única e exclusivamente um. Será que não dá pra arranjar aquela parada que injetaram no Capitão América, que fez ele beber? Eu não sei a porra da história do Capitão América. Só sei que ele era velho, aí ele fica novo, ou ele para de envelhecer. Esse é o sentimento do torcedor brasileiro hoje, pai. Você vê toda essa qualidade, só que do lado de fora de campo. Porra, eu tenho Romário e Bebeto de repórteres. Caralho, imagina a cabeça do menino, né? Cabeça de cima do menino Romário. 1,70 m ali no máximo. Quanto tem o baixinho? Não sei os centímetros dele. Mas vê Igor Thiago, atacante da seleção, com quase 2 metros, tendo 2 metros, com aquela carequinha lisinha de bombom, não conseguindo alcançar um cruzamento. Eu fico imaginando esse puto aqui que fez altos gols, baixinho da pequena área, vendo que mais uma Copa do Mundo a gente tem um atacante marcador. Mais uma Copa do Mundo a gente tem um atacante centroavante jogando porque marca. Imagina a cabeça desse aqui, pô. Eu imagino a cabeça desse aqui, cara. Precisa nem de manjaro, coloca assim. Coloca assim. Eu imagino a cabecinha careca também do fumante Roberto Carlos. Entra um zagueiro improvisado na lateral. É substituído porque tava tomando um certo baile improvisado. E Banes não é lateral, rapaziada. Para de criticar o cara e falar que ele é bagre. Vi no Twitter a rodo. O cara tá jogando improvisado. Improvisado já não vai ser o seu 100%. O cara é zagueiro. Não tem a mobilidade de um lateral. Aí sai ele e entra um lateral que virou zagueiro e que agora no final da carreira tá virando lateral de novo na seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Sem contar esse daqui também, hein? Encaixava como uma luva como segundo atacante nesse Brasil. Porra, que loucura, rapaziada. Bom, o cenário dessa Copa do Mundo de 2026, pelo menos na minha visão, rapaziada, vai se desenhando de uma Copa extremamente equilibrada. Uma Copa na qual equipes que, pô, até um tempo atrás, seria loucura você falar que Marrocos tem a mesma qualidade técnica, tática, física da seleção brasileira. Ah, Doni, mas o Brasil, ele tem suas principais figuras brilhando nos grandes europeus. Não muda porra nenhuma. Pararam pra ver o jogo hoje? Foi equilibrado ou não? Foi parelho ou não? Não sobramos mais nem contra equipes medianas. Falar que Marrocos é o topo do topo? Não, mano. É uma equipe com bons jogadores, organizadas. Isso daí basta pra equilibrar jogo contra qualquer um. E a gente precisa disso. Ficou uma amostra muito claro nos 15 primeiros, 20 primeiros minutos que o Brasil, além de ficar nervoso, não tem sua tática muito bem estabelecida como o Marrocos. E foi um time, rapaziada, que fez o que o Brasil queria fazer. O Brasil subia sua marcação para retomar a bola e já tá perto do gol. Mas a marcação alta, Marrocos conseguia se desvencilhar extremamente fácil. O Brasil conseguiu algumas roubadas, mas quando o Marrocos conseguia sair da pressão do Brasil, era um Deus nos acuda. É o Casemiro correndo para trás, que não vai ter a velocidade. Se passava da primeira linha de marcação do Brasil, era já contra os dois zagueiros e tchau, obrigado. O gol dos caras foi assim. Ao contrário do Marrocos, que tinha uma pressão alta muito melhor que a do Brasil, mas que na qualidade ali dos seus jogadores, quando retomava a bola no campo de ataque do Brasil, estava finalizando muito de longa distância, beleza? Acho que teve 12 finalização ali no primeiro tempo, mas muitas de longa distância não foram grandes chances criadas, mas que foi uma pressão extremamente considerável. Se a gente bateu que na última tecla, se a gente bateu que nas últimas Copas, na tecla do psicológico, e agora a gente vai ter o Carleto Ancelotti, um técnico diferente, uma conversa diferente no vestiário. O tanto que os jogadores do Brasil entraram nervosos, a bola queimando, errando domínio. Pô, eu sei, a gente é humano, mas estreia de Copa do Mundo gera uma ansiedade, gera ali um papel de nervosismo, mas não pode acontecer, mano. São jogadores de elite. Isso daqui tem que ser tudo muito bem revisto, porque foi contra o Marrocos. Boa seleção, mas não é o bicho-papão, beleza? Não é um bicho-papão. Não era pra ter feito o que conseguiu fazer com o Brasil. A mentalidade do Marrocos nos primeiros minutos era o quê? A gente vai marcar outros caras, vamos tentar marcar um golzinho, e aí o jogo a gente pode condicionar da nossa forma. A nossa sorte é que esse cara aqui apareceu. A nossa sorte é que esse cara aqui apareceu, e em Copa do Mundo ele é diferente. Copa do Mundo ele é diferente.
2022 participou de todos os gols do Brasil e agora em 2026 um papel importantíssimo. Esse daqui foi a escalação do Brasil contradizendo todas as informações que os jornalistas estavam passando. Jornalistas falando que ia se começar com Matheus Cunha, que ia se começar com Danilo, que iria se começar com Alexandro. Porra! Tem que se rever muito o jornalismo no Brasil, tá? No fim, fomos com Igor Thiago, mais um voto de confiança do nosso querido Ancelotti. E aqui a gente já pode abrir o debate, rapaziada. Será que o Ancelotti, ele tá confiando demais em um atacante só porque ele marca pressão, só porque ele se dedica, só porque ele corre? Porque o Igor Thiago, até agora na seleção, a maior valência dele como atacante é marcar lá na frente. Ele não tá sendo um cara que, além dos pênaltis, tá conseguindo gerar jogo e tá conseguindo levar perigo. Teve algumas finalizações com o pé, onde ele chuta em cima do goleiro, um cabeceio, cruzamento, bela jogada do Vinícius Júnior que ele não consegue alcançar. Enquanto isso, mano, você tem pedindo passagem no banco um moleque que nem entrou hoje. Tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Pra mim, as escolhas nas laterais, completamente acertadas. O Douglas Santos calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Conseguiu fazer um papel muito importante, brecou várias e várias vezes as subidas do Hakimi, conseguiu fazer um bom papel defensivo. O problema é do outro lado, do lado direito, do qual não temos jogador de ofício da posição. Até temos, o Danilo por muito tempo foi ali lateral do Brasil, lateral de Juventus, lateral de Manchester City, lateral de Real Madrid. Mas já faz tempo, mano. O cara volta pro Flamengo já jogando de zagueiro, já jogava de zagueiro na Juventus. E no Brasil vai ser lateral. Paquetá começou, meio ali, depois foi se acertando quando passou a jogar do lado do Vinícius Júnior. Num todo, rapaziada, eu acho que a grande decepção é esse moleque que tá de fora. A gente daqui a pouco vai falar mais um pouco, não sei se eu faço um vídeo exclusivo pra isso, mas é foda, tá, mano? Brasil precisando de um resultado e entra Matheus Cunha, que tem um gol pela seleção, e mantém Rafinha, que não conseguiu fazer uma boa partida, e jogou o jogo todo e não recebe oportunidade. Cara, tem coisas que tem que ser revista. Cadeira cativa na seleção brasileira não tem que ter. Não tem que ter. Mas tem nome. Não tem que ter. A partida que o Rafinha fez hoje foi digna de sair e dar a oportunidade pro moleque. Se vai mal, aí é outra história. Mas põe pra jogo. Segundo tempo do Brasil, finalzinho, tava cansado. Puxada de contra-ataque, Vinícius Júnior errando. Cansado, mano. Cansado. Eu sei que é foda tirar o Vinícius Júnior. O próprio Rafinha são os jogadores de nome, de peso. Eles têm que fazer, tem elenco pra isso. Convocou outros jogadores pra isso. O menino Ryan nem aquecer foi. Tem coisa que tem que ser revista. No fim, rapaziada, ali tá um 4-3-3, um 4-2-3-1 na escalação, mas quando a gente foi ver, não mudou nada. O Carlo Ancelotti não mudou a sua visão de jogo. Ele foi com o danado do 4-2-4 ou 4-4-2, como você preferir. Linha de 4, 2 volantes, e aqui ao lado tá o Paquetá, ao lado Rafinha, mais à frente Igor Thiago e Vinícius Júnior. Quando tinha a bola, o Paquetá, ele saía da direita e vinha pro meio. Só que tem um problema, mano. Ninguém passava pro Ibañez, mesmo ele se apresentando, porque ele não é um lateral ofensivo. Ele não é um cara que vai chegar lá na frente e vai fazer um arco, vai fazer uma jogada de linha de fundo. Então o Brasil ficava completamente penso. Jogada pela esquerda, jogada pelo meio, não usava o lado direito. Por mais ali, ó, que seja da hora ter levado o Ederson mais o meio-campista, mano, o Brasil tá carente ali de mudar alguma perspectiva de jogo. Quando a gente vê o intervalo do jogo, o que que acontece? Tivemos 2 amarelos, Casemiro e Ibañez. Queimamos 2 substituições por 2 jogadores que vieram do banco e não mudam nada. É o Danilo, que vai ter a mesma característica que o Ibañez, é o Fabinho, que vai ter a mesma característica que o Casemiro. Queimamos 2 alterações. Acho que até por isso que o Endrick não entrou. Vou explicar mais ali, mas queimou 2 substituições com 2 jogadores que fazem as mesmas coisas, simplesmente por causa de cartão amarelo. Casemiro pesado, se posicionando errado e chegando atrasado. E o Ibañez, pô, de lateral é complicado, mano. Baita zagueiro, mas de lateral é extremamente complicado. Isso daqui foi algo que o Ancelotti, ele bateu ali na tecla, né? Eu quero um time físico, quero um time físico. Questão física pesou na escalação.
Douglas Santos e Igor Thiago no ataque. A escalação só foi confirmada aos atletas na pré-eleição. Na defesa, a opção foi para os jogadores mais físicos. Danilo e Alexandro sai. Igor Thiago ganhou a vaga pelo seu poder de pressionar os zagueiros e pelas suas disputas individuais. Novamente, a gente vai para uma Copa do Mundo na qual a gente tem um atacante que suas valências são correr, pressionar. Beleza, bate muito bem o pênalti. Só que nessa daqui a gente tem o fator gol, mano, e tem no banco de reservas. Quando você entra desligado da forma que entrou o Brasil, passe do Marquinhos, domínio completamente errado, ó, o Casemiro ele já tinha dominado, a bola escapou. E aí ele tem que tentar dar um carrinho pra tentar parar a jogada. A partir do momento quando você entra assim, desligado ou nervoso, não sei ali qual adjetivo que a gente pode imputar os jogadores da seleção brasileira nesse momento aqui, é complicado se manter, se encontrar dentro do jogo quando os caras estão ganhando confiança, já estão ganhando todas as disputas. Não é fácil. O Brasil penou. Com 12 minutos, tínhamos 6 finalizações de Marrocos contra uma do Brasil. Beleza? Que não acertaram nenhumas, é aquilo que eu falei, faltou qualidade dos caras. Muitas vezes, eles recuperavam a bola e tentavam finalizar de fora da área mesmo. A bola passando perto, nenhuma defesa milagre ali no primeiro tempo propriamente também do Alisson, mas o volume de jogo assustou, a imposição assustou e a passividade do Brasil também assustou. Tivemos uma grande jogada do Vinícius Júnior e o Igor Thiago teve mais uma chance de poder colocar o nome dele na disputa de uma titularidade, cravar o nome dele. Teve 2 oportunidades como titular e não aproveitou nenhuma, rapaziada. Belo cruzamento do próprio Vinícius Júnior. Ele ganha aqui, ó, uma jogada na lateral, consegue levar aqui pra linha de fundo, e aí o Igor Thiago fura, mano, fura, porque ele perdeu o tempo de bola, se a gente for ver aqui. O Igor Thiago, ele é um jogador alto. A bola veio no timing dele, mas ele errou o cabeceio. A minha interpretação foi essa, ele furou o cabeceio. E aqui fica difícil, né, mano? É um cara voluntarioso, é um cara que se dedica, é um cara que correu pra caralho. Mas vamos mandar o papo, se é pra correr, eu vou pra Copa do Mundo, mano. Faço ali um condicionamento físico na esteira e eu marco a pressão. Eu marco a pressão. O diferencial é que ele é matado no pênalti. No pênalti ele é uma pica gigantesca. O menino Dani talvez fosse tremer ali na frente do Bono, certo? Eu ia tremer, de verdade. Mas tá deixando a desejar, mano. Segundo jogo do Igor Thiago como titular e perde oportunidades. Não conseguiu se firmar. Vai pro jogo contra o Haiti. Aí sim, mano. Ele vai empilhar oportunidades, vai poder converter. Mas vai pro jogo contra o Haiti com ele de titular. Vai tentar colocar o Endrick centralizado contra o Haiti. Se coloca o Endrick contra o Haiti, é papo dele ganhar a vaga. Porque, mano, eu não imagino o Endrick tendo essa postura de perder chance contra o Haiti. Uma das coisas ali que o Igor Thiago conseguiu fazer, rapaziada, foi uma bola na qual ele conseguiu recuperar. O Bruno Guimarães já acha o Rafinha. O Rafinha pesando a perna, mano. Assim como em 2022. Ele dá um passe, mas é uma tijolada pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele tenta dominar de uma maneira já virando. Talvez também não tenha sido a melhor escolha, mas foi um passe muito forte. No segundo tempo também, o Rafinha ele teve outra oportunidade, que era um contra-ataque. Ele dá mais uma vez um passe muito forte. Isso daí pra mim é desespero, mano. É jogador que tá nervoso na partida. O Rafinha ele tem qualidade, mas isso daí de errar força, pra mim é desespero, nervosismo. E novamente mais uma oportunidade que a gente não conseguiu fazer muita coisa. E logo na sequência, gol do Marrocos, né? Machado ali do Brahim Dias, mais uma pressão alta que os caras conseguem sair. E olha o espaço, mano. Olha o espaço pra correr entre os zagueiros. Só deu a cavadinha ali no Alisson. No gol dos caras, foi isso daqui, rapaziada. Olha como o campo é aberto. Concentração aqui, ó, de jogadores na pressão. O Igor Thiago tá lá na frente. O Rafinha, ou é o Vinícius Júnior que tá aqui? Acredito que seja o Rafinha. Achou o cara aqui, ó. Cadê o Douglas Santos na imagem? Cadê o Douglas Santos? Pegou atrasado, pai. Rafinha também. Já achou o passe lá na frente. E o cara só consegue fazer ali a encoberta. Pega aqui, ó. Pressão alta do Brasil. Passe completamente óbvio, mano. Lá em cima. Douglas Santos. Chegou atrasado. Brahim Dias na dominada. Cadê o passe lá na frente?
Aí a gente vê a cavada do cara. Depois do gol do Marrocos, ia ser completamente travado. E se a gente vira perdendo, é num cenário muito difícil de conseguir buscar, tá? Até um gol inicial. A nossa sorte é que esse cara aqui tirou o coelho da cartola. E Vinícius Júnior em Copa do Mundo até agora é algo especial que a gente tem que falar. Ó, refaz tudo, Copa do Mundo, refaz a imagem do jogador perante todo mundo. Perante todo mundo. Loucura, mano. O gol que ele conseguiu fazer aqui, ó, vou trazer aqui, a pancada que ele dá no gol é pancada de raiva. De tipo, mano, vamos virar esse jogo, não estamos jogando nada, porra. Não estamos jogando nada. É pra mudar de postura. Olha a jogada, mano. Olha a jogada. Assisinho do Bruno Guimarães, cortadinha pro meio e olha a potência do Vini, mano. Tipo, pega essa porra, velho. Pega essa porra, Bono. Cara, o que eu mais quero é poder vir aqui nos pós-jogos, e falar bem do Vini. Falar que ele conseguiu fazer isso daqui. Tá ligado? E tirou o coelho da cartola. Sem ele, hoje, não conseguiríamos esse empate, tá? Papo reto. Outros jogadores não chamaram a responsabilidade da mesma forma que o Vinícius. Foi um jogo sem erro? De maneira nenhuma. Principalmente no final da partida, errando muito domínio, dando até alguns contra-ataques pro Marrocos. Mas foi uma partida boa do Vini. Foi uma partida muito boa do Vinícius Júnior. Eu consigo colocar dessa forma. A foto aqui, ó, é emblemática. Finalização já passou pelo Bono, Paquetá, Igor Thiago e Bruno Guimarães ali observando. A gente tem aqui até o Travis Scott, de verde e amarelo, comemorando pra caraca. E essa daqui foi uma cena muito foda, velho. Do Bruno Guimarães, logo depois que o Vini faz o gol, balançando a cabeça dele assim, falando, vamos, moleque, vamos. É só manter isso, só manter isso. A gente precisa de você. Na única bola que o Vinícius Júnior teve praticamente pra finalizar no gol, eu acredito que foi a única finalização do Vinícius Júnior no gol. Conseguiu essa caixa, mano. Gol maravilhoso. E aí a gente chega e pode falar isso daqui, mano. Que o Vinícius Júnior em Copa do Mundo é muito diferente. 5 partidas, 4 participações em gols. A gente pega o recorte completo dele pela seleção brasileira. É mais de o quê? 40 jogos e agora 10 gols? Em Copas, olha os números. Não tem o que reclamar. O Vinícius Júnior ele chegou a empatar agora o mesmo número de gols do Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo. Com um detalhe, o R10, 10 jogos, 2 gols. Ele em 5, na metade dos jogos. É um Vinícius Júnior em Copa do Mundo que desde 2022 tá chamando muita responsabilidade. Beleza, 10 gols aqui no retrospecto geral dele com a camisa da seleção brasileira é pouco. Pelo nível de jogador, é pouco. Mas uma Copa do Mundo refaz a imagem. A Copa do Mundo refaz o status do jogador. Se ele consegue fazer um gol desse, que tirou da cartola, tirou o Brasil ali das cordas contra Marrocos, ele tem que conseguir fazer isso daí mais vezes. Assim como ele fez em 2022 e participou de praticamente todos os gols do Brasil, agora ele não começa de forma diferente. Começa muito bem. A reação ali do Carleto, que vê aquele cara que o salvou muitas vezes no Real Madrid, salvando ele também no Brasil. Se o Brasil perde esse jogo, o Carlo Ancelotti, ele, mano, seria crucificado na imprensa brasileira. O primeiro tempo não mostra que o Brasil veio para disputar para ganhar uma Copa do Mundo. E por causa de um gol do Vinícius Júnior, a gente foi colocado do nada ali no jogo no primeiro tempo. Tem que se acertar muita coisa. Marcação alta, marcação pressão. O alívio dele aqui, ó, é inquestionável. Tivemos ainda no primeiro tempo amarelo para 2 caras, como eu comentei para vocês, Casemiro e o próprio Ibañez, que forçou o Brasil a ter 2 substituições, 6 por meia dúzia, beleza? Tivemos o Paquetá no finalzinho, tentando um voleio depois de um passe, acho que do Douglas Santos, que o Bono acaba fazendo uma defesa. O Paquetá, a partir do momento que ele começou a aparecer um pouco mais pela esquerda e o Rafinha pela direita, o Rafinha não mudou muita coisa não, mas o Paquetá ele começou a participar muito melhor. Tivemos no final do primeiro tempo uma entrada no Hakimi, aqui no Brasileirão, convenhamos, muitas vezes isso daqui já gerou expulsão, já gerou muita expulsão, trava da chuteira acima do pé, pegando um pouquinho da canela, já foi muito cartão vermelho. Eu só não falo nada porque o Bruno Guimarães no segundo tempo fez uma parada muito da parecida. O retrospecto do primeiro tempo foi esse, rapaziada. Brasil surpreendente, tá? Ainda teve um pouco mais de posse de bola, grandes chances, por mais que o Marrocos tenha tido uma pressão muito forte, foram iguais. Total de chutes, o dobro ali para Marrocos, mas defesa do goleiro tudo empatado. Chutes no gol, praticamente só o gol ali de Marrocos talvez, né, rapaziada?
Depois, nenhuma outra, o Alisson acabou fazendo uma grande defesa. Datafute trouxe aqui, ó, pra ser honesto, ainda bem que esse primeiro tempo acabou. Vinícius Júnior foi um oásis nesse primeiro tempo, jogou muito. Paquetá muito abaixo, Igor Thiago abaixo também, apesar de estar fazendo o seu trabalho bom na pressão. Se for substituir, com certeza seria esses dois, Danilo e Endrick. Nem te conto nada, meu parceiro Datafute. 30 minutos patéticos. Morremos e voltamos com um gol salvador ali do Vinícius Júnior, Arthur Quesada. O Brasil entrou nervoso, sem parecer Brasil, de verdade. De verdade. Uma pentacampeã do mundo estreando com um nervosismo fora do normal. E Banzinarda, meio campo perdidinho. Vini chegou, finalmente confiança voltou. Danilo, Endrick e Luiz Henrique para o segundo tempo. Cara, todo mundo, né, mano? Foi um voto geral. No fim, no intervalo, as substituições. Danilo no lugar do Ibanes, Fabinho no lugar do Casemiro. Tivemos até os gringos gastando as nossas opções de banco de reserva. Quando acaba o primeiro tempo e vira pro segundo, os caras aqui, velho, entrando Danilo e Fabinho em 2026, um sopro de vitalidade no intervalo com a entrada de Danilo e Fabinho. Danilo e Fabinho em 2026? KKKK, pior que é, mano. Os próprios gringos têm a nossa qualidade de elenco. A renovação que não foi feita de uma Copa pra outra vai custando um pouquinho caro, rapaziada. Por mais que o Fabinho entrou bem, tá? Ele conseguiu dar uma sustância ali maior do meio-campo do que o próprio Casemiro não tava conseguindo dar, certo? Aqui é a outra entrada do Bruno Guimarães que eu falei pra vocês. O Douglas Santos, aquilo que eu falei pra vocês, muito bem defensivamente. Se é um cara que não aparece lá na frente, não tá comprometendo lá atrás, pelo menos no jogo hoje contra o Marrocos. Aqui era uma oportunidade onde o Hakimi ia sair de cara pro goleiro. E ele num carrinho, mano, primordial, impecável. Conseguiu pegar só a bola e desarmar o Hakimi. Uma finalização do Igor Thiago, se eu não me engano, de um lateral. E aí ele recebe e finaliza em cima do goleiro, ó. Lateral. E pegou ali, ó, o Igor Thiago tava atento. Finalizou em cima do goleiro. Não foi uma finalização que levou tanto perigo. No segundo tempo tivemos as substituições. Matheus Cunha entrando no lugar do Paquetá. Luiz Henrique entrando no lugar do Igor Thiago. E o Rafinha fazendo aquele papel, né? Igor Thiago, que foi destaque na partida por causa disso, porque marcou, pressão, disputa. E na sinceridade, eu acho isso daqui muito pouco para um centroavante da seleção brasileira. Vitor Sérgio Rodrigues até destacou ali o papel do Rafinha. Partida totalmente apagada do Rafinha e não sai. Paquetá, que vinha melhorando na partida, por mim poderia até ficar. E Igor Thiago vão embora. E entra Luiz Henrique e Matheus Cunha. Cunha e Rafinha por dentro. E aí a gente viu um Rafinha que, sendo por dentro, mais próximo do gol, perdendo também oportunidades. Sem aquela veia artilheira do Barcelona. Um cruzamento, se eu não me engano, do próprio Luiz Henrique. E com a entrada dele a gente começou a ter um pouco mais de volume pelo lado direito. Cruzou, Rafinha não conseguiu completar. Faltou ali chegar na bola. E outra, jogada agora da esquerda pro meio, Vinícius Júnior cruza. E o Rafinha pega de primeiro, finaliza em cima do Bono. E aí foram duas oportunidades onde o Rafinha pela ponta não funcionou. O Rafinha por dentro não conseguiu converter as oportunidades que ele teve. E aí a gente tem um moleque que empilha gol, a gente tem um moleque que farma aura. E não saiu nada, né, rapaziada? Danilo, Baiano vem aí. Endrick não vai entrar em campo. Eu acho que o fator do Endrick não ter entrado foi muito por causa daquilo, ó. Qual a justificativa do Endrick não ter entrado nesse jogo? Única e exclusivamente porque de um tempo pro outro a gente teve que trocar 2 jogadores amarelados. Queimou muita substituição. Mas realmente é complicado, né? Você ter o Endrick e preferir um Matheus Cunha que tem 1 gol pela seleção brasileira é embaçado. É embaçado. Teve essa jogada aqui, ó, onde o Rafinha vai sair sozinho, mano. Vai sair sozinho, ó. Olha isso daqui. E aí ele resolve pausar a jogada e voltar. E tentar um cruzamento que acaba que não dá em nada. Final, 1-1, rapaziada. E é um cenário onde a gente vai ver que o nosso grupo ele pode se decidir pelo saldo de gols. Peso da balança decisivo talvez seja o Haiti. Quanto que Marrocos consiga fazer contra o Haiti, quanto que o Brasil consiga fazer contra o Haiti. Vamos ver ainda quanto que a Escócia vai fazer contra o Haiti. E fica também um cenário desse cara aqui. A estreia do Brasil deixou muito claro que mesmo que tenhamos jogadores de elite no futebol mundial, o artilheiro, vice-artilheiro da Premier League, Matheus Cunha muito bem no United, Rafinha, Vinícius Júnior foi bem, dá pra falar que são melhores?
Dá pra falar do que são melhores? Eu sei que ele virou destaque na partida por estar no banco de reserva e colecionar um monte de fotógrafo, tirando foto, registrando o momento. Mas eu ainda acho que esse cara aqui em campo consegue mais do que Rafinha, consegue mais do que Matheus Cunha, consegue mais do que Igor Thiago. Podem falar o que for, na minha visão, do jeito que tá no Santos, ele faz a jogada diferente, ele pensa diferente do que esses caras. Quero saber um pouco da opinião de vocês para essa estreia do Brasil. Tava muito empolgado, é da hora assistir o jogo da nossa seleção numa Copa, mas foi um primeiro tempo um tanto quanto perigoso, né, rapaziada? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito, espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.